2023, 1º de agosto, né? Estamos começando mais um mês, e esse mês com certeza promete muitas coisas, né? Um tempo de mudança, um tempo de novos planos, um tempo de reconhecer algumas coisas em nossas vidas, um tempo de refletirmos acerca do que Deus ainda espera de nós, né? Para a conclusão desse ano que estamos aí vivendo. Então, nessa manhã, estamos iniciando mais uma vez o programa O Sentido da Vida, e a nossa pergunta sempre será a mesma: quem é o sentido da vida para mim e para você? O sentido da nossa vida é Jesus, Ele é o sentido da vida. Pois Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Então, nessa manhã eu quero deixar aqui meu cordial bom dia, e também está conosco aqui a pastora Rosane, que vai desejar também um bom dia aos irmãos, na paz do Senhor Jesus. Eu quero dar um bom dia a todos, né, que estão escutando a gente, e quero dizer para você que nós estamos aqui alegres, né, e quero que você mande a sua oração nessa manhã pra gente, né, no Instagram, @radio.resgate, e também pelo 4799417750. Quero que você mande a sua oração da pessoa que você conhece, da pessoa que você que esteja doente, da sua família, que a gente vai estar orando uma oração forte hoje, uma oração, não existe oração forte, né, pastor? Uma oração que a gente vai estar fazendo essa oração pela sua família, pelos seus amigos, pela aquela pessoa que você conhece, aquela pessoa que está lá no hospital. A gente vai estar orando, e creio que Deus vai estar fazendo um milagre em nome do Senhor Jesus, amém? E nós vamos estar escutando, ouvindo uma palavra de Deus que vai ao seu coração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos lá, pastor Dionísio. Então, nessa manhã a gente tem como sempre na programação trazer uma palavra de reflexão, né? E depois estaremos aí, como disse a pastora Rosane, orando, né, para as pessoas que necessitam de uma oração, né, que necessitam de uma palavra da parte do Senhor. E o objetivo disso tudo, na verdade, é alcançar o coração das pessoas, alcançar o seu coração, né, para que Deus venha falar, né, e venha trazer direção para as nossas vidas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito rica, né, muito poderosa, e ela, na verdade, é o nosso alimento, né? É através dela que nos alimentamos para conhecer o Senhor, conhecer a sua vontade. E nessa manhã eu quero trazer aqui uma palavra para que a gente possa estar meditando, né, de pessoas que tiveram uma vida transformada através de uma decisão. Eu quero começar perguntando para você, né, em que, se você já ouviu, ou então até mesmo você mesmo disse algum dia, ou tem dito, enfim, o que as pessoas muitas vezes comentam, né, quando são abordadas acerca e questionadas acerca da sua fé. A primeira pergunta, quando você vai ter uma conversa com ela e perguntar acerca de quem é Deus para ela, de quem na verdade ela pertence, para onde é que ela está indo, né? E você faz essa pergunta para a pessoa, e a pessoa diz: não, mas Deus anda comigo, né? Não, Deus está comigo, Deus é comigo. Eu conheço Deus. Eu conheço Deus, né? E geralmente as pessoas falam acerca de quem conhece a Deus, de quem anda com Deus, né? E lógico, porque na verdade todas as pessoas, querendo ou não, né, elas sabem, elas admitem que existe, né, um Deus acima de tudo e acima de todos. Há, embora também que pessoas que não reconheçam isso, mas até mesmo a pessoa mais incrédula ou a mais descrente, né, que quando a coisa aperta, quando chega na dificuldade, ela assim: ai meu Deus, né? Fala no nome de Deus, né? Fala no nome de Deus, enfim. Mas o objetivo, né, o nosso objetivo nessa manhã não é questionar a fé de ninguém, né? Na verdade, não é trazer um questionamento acerca da sua fé, do que você acredita ou deixa de acreditar.
Na verdade, o nosso objetivo é fazer com que você venha saber que Deus ama você, que Deus se importa com você. E nessa manhã eu quero, além dessa pergunta que fizemos, eu quero fazer outra pergunta a você. Qual é o maior desejo de Deus? Qual é o maior desejo? Então, se você for me responder, ou então se você for aí, né, já está pensando nessa pergunta, com certeza vamos aqui ver várias pessoas falando de repente várias coisas diferentes, ou então até pessoas falando praticamente que é a mesma coisa. Mas qual é a vontade, o maior desejo de Deus? Né? A Bíblia também diz, né, que é da vontade de Deus que todos os homens se salvem. Isso o apóstolo Paulo fala quando escreve a sua carta a Timóteo, diz que é da vontade de Deus que todo homem, quer dizer, que toda pessoa venha a ser salva. Mas na verdade o maior desejo de Deus para mim e para a sua vida é que nós o conhecemos. Nós vamos a conhecer a Deus. Deus, ele deseja ser conhecido. Deus deseja revelar-se a nós. E no decorrer, né, da vida, no decorrer, se nós formos ler a Bíblia, nós vamos ver várias pessoas que Deus veio revelar-se a ela. Né? Foi no caso, um caso específico, foi no caso de Moisés. Né? Moisés, descendente, né, de Abraão, pertencia ao povo hebreu, e no determinado momento, né, na trajetória da sua vida, devido às coisas, né, que aconteceram, a circunstância levou ele, na verdade, a se tornar um foragido, né, fugir da justiça, né, e escondeu-se por 40 anos no deserto. E a Bíblia diz que num determinado momento Deus se revela a Moisés em meio a uma forma muito estranha, né? Uma coisa assim muito estranha no nosso ponto de vista, né? De ver como é que Deus se manifesta, de como que na verdade Deus quer fazer-se conhecido a nós. Ele se revela em meio de uma sarça, né? No meio de um fogo ardente, uma voz que sai do meio de um fogo chama a Moisés. Então ali Deus se revela a Moisés e fazendo dele um grande libertador. Então a gente vai ver inúmeras pessoas, né? E só assim, pastor, e Deus se revela, assim como Deus se revelou a Moisés, Deus se revela para as pessoas, para a gente, também de maneiras diferentes. Né? Muitas vezes a gente pensa assim que Deus só se revelou a homens da Bíblia, ou se revela a tal pessoa, ou qualquer outra pessoa, mas não, Deus se revela para nós, hoje, de formas também, assim como Deus se revelou para as pessoas aqui escritas na Bíblia, Deus também se revela para nós. Né? Então, assim como ele se revelou para Moisés naquela sarça ardente, ele também quer se revelar para nós nessa manhã. Todos os dias, né? No nosso amanhecer, quando temos a oportunidade de desfrutarmos de mais um dia, essa vai ser sempre, né, o maior desejo, a maior vontade de Deus para nós, né? Se revelar a nós, se fazer conhecido. E nessa manhã, de forma mais específica, eu quero falar de 3 pessoas. Eu quero falar de Enoque, de Noé e de Abraão. Né? São 3 personagens muito interessantes, em que a Bíblia nos aponta, né, essas 3 pessoas, então esses 3 personagens aqui, mas na verdade são 3 histórias maravilhosas acerca de esses homens tiveram a oportunidade de conhecer a Deus de uma forma tamanha, de uma intimidade tal, que coisas extraordinárias aconteceram na sua vida. Quem sabe você pensa que nada de extraordinário possa um dia acontecer na sua vida. Ou então você diz, não, pode acontecer para o meu irmão, pode acontecer para a minha irmã, pode acontecer para um parente meu, um familiar meu, um amigo meu, mas para mim não. Né? Acho que para mim Deus não vai fazer nada de extraordinário, nada de grande em minha vida. Na verdade, a questão é que a gente fica apegado a essa questão de que Deus só se revela a pessoas especiais. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O fato de Deus se revelar de forma na vida de cada um, claro, com certeza, né, de forma ímpar, né? E Deus trata cada um de nós também de uma forma ímpar, quer dizer, diferente uma das outras.
Se você pertence a uma família, você vai entender o que eu quero dizer com isso, né? Se na sua família você é composta de vários irmãos, seu pai e sua mãe, a cada filho trata de uma forma diferente, porque o seu pai e a sua mãe conhecem você, né? Por exemplo, eu vinha de uma família de 7 irmãos, né? 2 meninas e 5 rapazes. Meu pai e minha mãe, nos conhecendo, sabia, né, pela maneira, pelo temperamento, enfim, porque nos conhecia e o tratamento era diferente. E Deus, né, na verdade, é o nosso Pai Celestial, o nosso Pai amoroso, com certeza também nos trata de forma diferenciada. Mas, na verdade, o que eu quero tratar nessa manhã, é como eu disse, né, que muitas pessoas, quando você a questiona, você pergunta, elas dizem, não, pastor, Deus anda comigo, Deus é comigo. Mas eu quero falar que existe uma grande diferença entre você andar com Deus e Deus andar com você. Deus, na verdade, Ele anda com todo mundo, com todas as pessoas. Deus acompanha, Deus, a cada dia da nossa vida, Ele está sempre andando ao nosso lado. Mas o que vai fazer a diferença em nós é nós andarmos com Deus. Nós tomamos uma decisão de andarmos com Deus verdadeiramente. E sobre esse tema que nessa manhã a gente quer tratar, em Gênesis capítulo 5, do versículo 21 em diante, diz assim: E viveu Enoque 75 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém. 300 anos viveu, gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 375 anos. Andou Enoque com Deus e não se viu mais. Portanto, Deus o tomou para si. Olha só, então, vemos aqui Enoque, né? Um homem que decidiu andar com Deus. E esse relacionamento de Enoque com Deus, embora ele se resume aqui praticamente que em 3 versículos, em 4 versículos, parece ser tão curta a história, né? E que na verdade a Bíblia nos dá essa tratativa, mas imagina o nível de intimidade que Enoque tinha com Deus, ao ponto que Deus o toma para si, quer dizer, Deus leva Enoque para si, né? Deus leva Enoque para os céus, né? O arrebata daqui, o tira desse mundo, porque o nível de intimidade, né, o nível de relacionamento, o nível de comunhão que Enoque tinha com Deus, era também que a Bíblia diz que Deus o toma para si, né? E não era só andar, no sentido andar, né? Caminhar, andar do lado. Era algo muito mais além, a intimidade, né? Isso, a intimidade com Deus. Eu vejo assim que era uma intimidade tão profunda com Deus, que Deus o tomou assim de uma forma, né? E é tão pouco falado sobre ele na Bíblia, assim, e todo mundo toma ele como exemplo. E andou com Deus, mas andou, muita gente diz assim, andou, caminhou. Não é só no sentido caminhar, mas é uma intimidade profunda com Deus. É algo assim diferente, né, pastor? Saber conhecer, por exemplo, saber Isso. Conhecer o gosto do que gosta, do que não gosta. É tremendo. Ter aquele relacionamento é como assim, um velho amigo, né? Uma pessoa muito próxima sua, em que você compartilha não só, na verdade, os seus sonhos, mas também as suas frustrações, né? As suas tristezas, os seus anseios, os seus medos, os seus temores. É esse relacionamento em que eu acredito que Enoque tinha com o Senhor, né? Era profundo, era, né? Era profundo, era muito próximo, muito íntimo. E a gente vai ver um pouco mais à frente, praticamente, vamos dizer assim, que se repete também na vida de Noé. No capítulo 6 fala acerca da corrupção, né, do gênero humano, quer dizer, a humanidade toda corrupta praticamente, né, vivendo num estágio de extrema corrupção, um mundo violento, as pessoas praticamente vivendo cada uma para si, sendo, né, levado a um egoísmo extremo, ao orgulho, a coisas que na verdade vinham desagradando a Deus, a um ponto que a Bíblia diz que Deus decide tomar uma decisão de trazer juízo sobre a terra. Mas no decorrer dessa história toda, a Bíblia diz que Deus olha e vê um homem que chama a atenção de Deus, que a Bíblia diz que
Deus achou graça, quer dizer, viu uma pessoa, viu alguém que ainda não havia se corrompido em toda essa, vamos dizer assim, essa vastidão, né, de pecado, quer dizer, esse mundo todo, na verdade, mergulhado no pecado. A Bíblia diz que Deus olha para Noé. Capítulo 6, versículo 10 diz assim: e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face do Senhor, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus na terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido, e todos os caminhos dos homens haviam se corrompido sobre a terra. Mas olha só, no versículo número 9, a Bíblia diz que essas são as gerações de Noé. Era varão justo, reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. Às vezes a gente diz que é difícil hoje, no mundo em que a gente vive, conseguir viver uma vida que agrade a Deus. A Bíblia aqui nos dá a narrativa de que estado se encontrava a humanidade naqueles dias. A Bíblia diz que praticamente que o coração de todos os homens havia se corrompido, que havia se inclinado para a violência, havia se inclinado para a maldade. Mas Deus olha e vê Noé, dentro de toda uma geração, dentro de toda a humanidade existente, e a Bíblia diz que Noé acha graça aos olhos de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Noé era um homem que andava com Deus. Olha aqui a diferença novamente de andar com Deus. E achar graça também. De Deus se dispor, na verdade, agora, né, de tomar Noé como alguém que ele poderia recomeçar de novo. Deus sempre dá vontade da parte dele recomeçar conosco, recomeçar com o homem, independente do que ele tenha feito, independente do que ele viveu, independente da sua história. Se nós nos decidirmos, se nós tomarmos uma decisão de andarmos com Deus, Deus com certeza pode mudar tudo em nossa vida. E é uma decisão nossa. Deus está disposto todos os dias a retomar assim, a nossa aliança que foi quebrada, ou então a nossa vida que um dia deixamos para trás, né, que temíamos a Deus, que servimos a Deus, em que buscávamos a Deus. Se essa aliança um dia foi quebrada, nunca foi da parte do Senhor, sempre será da parte do homem. E Deus está disposto, Deus sempre estará disposto a querer recomeçar com isso, recomeçar novamente a nossa vida. Mas a decisão é nossa de andarmos com o Senhor, de tomarmos a decisão, a retomada de andar com Deus novamente. E a Bíblia diz que, na verdade, Noé fazia isso, e com certeza era na sua vida diária, na sua vida, como lá, na verdade, no início do livro de Gênesis, fala quando Deus havia estabelecido, né, o primeiro casal do jardim, que era Adão e Eva. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha falar com Adão no jardim, venha ter comunhão com ele, ao ponto que um dia chega em que Adão e Eva, né, pecam, quer dizer, na verdade, transgridem, né, a lei do Senhor, e acabam, na verdade, quebrando essa aliança maravilhosa com Deus. E a Bíblia diz que logo após ter ocorrido esse fato, Deus, independente do que eles haviam feito, Deus vem novamente, como vinha todos os dias, na viração do dia, em busca de Adão. Deus sempre virá em busca, Deus sempre virá ao nosso encontro. A decisão sempre será nossa, de retomar a nossa caminhada, de nos dispor de novo a andar com Deus. É um desafio. Por isso que eu digo, às vezes a gente fica dizendo, não, mas é difícil andar no mundo que estamos vivendo hoje, de andar com Deus. E esse mundo anda assim, difícil, né, pastor? Uma corrupção, violência, tá tudo tão complicado, né? É tão complicado, as pessoas dizem, é tão complicado servir a Deus nesse mundo. Mas não é. Quando nós realmente caminhamos, andamos realmente com Deus, né? É uma decisão nossa, né? E isso vai interferir diretamente, com certeza, não só em nossa vida, mas em toda a nossa geração. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, né? E se você for ver a intimidade, o relacionamento tal que tinha Enoque com Deus, que a Bíblia diz que Matusalém foi um dos homens que mais viveu, né, sobre a face da terra. Então, quer dizer, como perdura isso na vida da nossa geração, da nossa família, quando nós decidimos e temos uma aliança de andar com o Senhor.
toda a nossa geração, toda a nossa família abençoada. A decisão de Noé andar com o Senhor, de andar com Deus, afetou toda a sua família, afetou a vida dos seus 3 filhos, que depois deram continuidade à formação de uma nova humanidade. Então a decisão sempre é nossa, e agora daqui um pouco mais para frente a gente vai ver isso na vida de outro homem que Deus chama, que é na vida de Abraão, né? Que Deus o chama para, através novamente dele, formar ali então uma nação para si. E no capítulo 17, no versículo 1 diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Olha só, né? Deus praticamente que faz um desafio a Abraão. Diz assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aí você pode me dizer: pastor, mas é impossível o homem ser perfeito nesse mundo, né? Quando na verdade Deus faz essa proposta, esse convite, né? Deus não está aqui dizendo que Abraão ia chegar a um nível tal na sua vida que não ia cometer erros, né? Quando Deus na verdade está convidando, desafiando justamente Abraão a andar com ele, diz assim: olha, anda na minha perfeição, anda, porque mesmo você errando, você vai reconhecer e novamente você vai rapidamente voltar para dentro daquilo que eu tenho proposto para a sua vida. E isso é andar dentro de um caminho de perfeição, dentro de um caminho perfeito. A Bíblia diz que o caminho do Senhor é perfeito. E a sua palavra em nossa vida é o seu poder. Então, se nós tomarmos essa decisão, como fizeram esses homens, a nossa vida com certeza ela tomará um rumo, tomará um sentido. Quem sabe nessa manhã estamos falando com pessoas que você está aí, diz assim, perdeu o rumo, perdeu o sentido da vida, perdeu, não sabe para onde está indo, né? E mais uma vez aqui ele fala: anda, caminha, né? Mais uma vez ele faz essa proposta, né? Para que a gente também andar na presença de Deus, caminhar na presença de Deus, se achar na presença de Deus, né? Voltar na presença de Deus, voltar para o caminho, né? Que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia fala muito sobre isso, sobre o caminho, né? Sobre andar com ele. Então é isso que fala novamente aqui, ó, caminho, né? Andar com ele. É isso mesmo, pastor. E quando na verdade Deus ele faz essa proposta, então quando nos fala acerca dessas 3 pessoas aqui, e a gente depois com certeza vai ver inúmeras outras tantas pessoas que caminharam com o Senhor, né? Davi em toda a sua vida, Moisés na sua caminhada, conduzindo uma nação toda. Imagina o desafio que foi para Moisés, né? Pegar um povo escravizado por um período de 430 anos. É um desafio enorme. E muitas vezes nós pensamos que temos grandes desafios em nossa vida. Agora pare um pouco, né? Quem era Moisés, né? O que Deus fez na vida de Moisés a ponto de fazer com que ele se tornasse o maior líder da história, né? É esse caminhar com ele, porque o caminhar na verdade nos leva a conhecer a Deus. Então por isso que eu digo, o maior desejo de Deus é que nós o conheçamos. Deus quer se revelar a nós. Olha o que diz, né? Em Jó capítulo 21, versículo 22, diz assim: haverá alguém que o ensine a conhecer a Deus, uma vez que ele julga até os demais, os que estão em mais alta posição? Olha só o que ele diz: porventura poderá alguém, né? Quem pode, na verdade? Deus ele quer que a gente o conheça, Deus ele quer se revelar a nós, mas isso também vai depender muito do nosso querer, da nossa vontade, do nosso desejo, né? Jó 21, 14, ele também diz: contudo dizem eles a Deus, deixa-nos, nós queremos conhecer os teus caminhos. Esse contudo dizem eles a Deus, deixa-nos, nós queremos conhecer os teus caminhos. Então, como conhecer os caminhos de Deus? Como conhecer a Deus? Caminhando com Ele. A história dos discípulos, né? De que eu falo a história dos discípulos de Emaús, né? Na verdade, quando estavam voltando de Jerusalém e estavam indo de volta para a sua casa, né? E a Bíblia diz que eles estavam a caminho de Emaús
E com certeza, naquela semana, naqueles dias, foram dias trágicos, né? Quer dizer, foi uma tragédia porque justamente foi naquela data, naquele período que ocorreu a morte de Jesus. Imagina, Jesus como referencial, o Messias esperado, o Messias desejado, e o que acontece? Jesus morre. E eles voltam para casa. Imagina a decepção para aqueles 2 discípulos, né? Acabou tudo, né? Acabou tudo. Tanto é que, se formos ler aqui a narrativa, ele diz assim: poxa, mas não era ele mesmo que as pessoas diziam que era o Messias? Não era ele? Aquele que nós esperávamos. Imagina a decepção e a frustração daqueles 2 discípulos voltando. E é uma coisa tão interessante. Eu acho fantástico. Jesus é um cara fantástico. Eu digo cara, né? Porque Jesus assim, não há explicação, né, do amor, do imensurável amor de Jesus. Porque quando ele aparece, né, ressurreto agora, os discípulos dão uma ordem, diz assim: vão para Jerusalém, me esperem lá, porque vai chegar o dia que vocês vão ser preenchidos com o meu poder, o meu Espírito virá sobre vocês, enfim. Mas é o que acontece, ele vê 2 indo ao contrário, indo para Emaús, né? Quer dizer, não tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem, né, de permanecer, de estar lá para se encontrar com ele. E ele vai atrás dos 2. Veja como Jesus se importa. Ele disse: menos 2, não vai fazer falta. Quem sabe eles vão ficar sabendo depois. Não. Jesus, eles não podem ficar de fora. Querido, você não pode ficar de fora. Jesus não quer que você fique de fora. Você precisa voltar a caminhar com o Senhor. Você precisa voltar a ter intimidade. Você precisa voltar. Você precisa voltar para a sua Jerusalém. Você precisa voltar para o centro da vontade de Deus. E a Bíblia diz que Jesus vai e começa a caminhar ao lado dos 2. E Jesus começa a puxar uma conversa. Jesus pensa assim: cara, por que vocês estão tristes? O que aconteceu? Aí ele diz: eu estou aqui parafraseando. Você não sabe o que aconteceu? O cara morreu, aquele que a gente esperava que era o Messias. Agora acabou tudo. Acabou tudo, cara. A nossa esperança, o cara que a gente acreditava que ia nos libertar da opressão do Império Romano, o cara que ia... Esse cara, você está por fora, quem é você que aparece aqui agora perguntando o que aconteceu em Jerusalém? Parecia que Jesus era um ET naquele momento, né? O cara totalmente alienado, fora do contexto. Ele disse: o que esse cara vem perguntar? O que aconteceu? Está todo mundo falando, todo mundo viu o que ocorreu. E a Bíblia diz que quando ele ia passar adiante, na verdade, Jesus faz menção de estar com eles. Eles convidam Jesus sem saber, né? E eles entram ali e começam, na verdade, a continuar aquela conversa. Olha só. Como que na verdade a gente recobra a intimidade que perdemos, como que a gente recobra, né, assim, aquele relacionamento, né, conversando, andando, caminhando. E foi o que Jesus fez. Entra com eles. E a Bíblia diz que é uma coisa interessante, que quando no partir do pão, né, quando Jesus parte o pão, eles perceberam que Jesus estava com eles aquele tempo todo. Né? E aí quando Jesus parte o pão, desaparece diante dos olhos deles, e eles dizem: mas na verdade você não sentiu no seu coração um ardume, que na verdade não era ele mesmo? Querido, eu vou falar uma coisa para você: embora você esteja afastado hoje de Jesus, você se sinta longe dele, mas no seu coração ainda arde. O que você precisa fazer é retomar, voltar a andar com Jesus. Voltar para o caminho. Voltar para os caminhos do Senhor, voltar a andar com Ele. Nada acabou na sua vida, como não acabou na vida daqueles discípulos que estavam indo, né, voltando para a sua casa, decepcionados com o fato que havia ocorrido, né, pensando que Jesus de fato havia morrido, que não havia ressuscitado. Querido, eu vou falar uma coisa para você. Né? Eu já passei, nós passamos por isso. Temos decepções na nossa vida, acontecem, na verdade, de uma forma inesperada, ou então a gente planeja algumas coisas, na verdade, e muitas vezes, de nosso planejar, né, nós fazemos um plano à parte, quer dizer, fora do contexto, fora da vontade de Deus. Nós fazemos o nosso plano, aí queremos inserir Deus no plano que a gente faz. Né? Eu sempre digo uma coisa, queridos: Deus não tem um plano B, Deus só tem um plano A. Plano dele. Né? O plano dele. Então nós temos o plano B, né? E quando a gente vai, irmãos, para o plano B, a gente vai para o buraco. Aí a gente sai do caminho. Então
Na verdade, Deus não tem plano B, Deus sempre tem o plano A, né? Então, as pessoas vivem hoje nesse dilema, vivem hoje nessa situação, porque estão caminhando longe, distante de Jesus. Nós vamos aqui então dar agora a nossa pausa, vamos para um intervalo, e a Camila vai colocar aqui uma canção para que você esteja aqui nesse momento também ouvindo aqui, refletindo acerca, né, dessa mensagem. Depois, logo em seguida, já estaremos retornando aqui e dando o fechamento com esta palavra, e estaremos orando por você. Mande as suas orações. Faça o seu pedido, estamos aqui anotando, e vamos em frente, em nome de Jesus. Amém?